Bom, então nessa aula aqui nós vamos falar sobre a aproximação de WKB, né, que é uma aproximação semiclássica, tá bom? Em que a gente vai procurar soluções da equação de Hamilton, né, como a gente já a de Hamilton-Jacobi, como a gente já viu na aula passada, tá certo? Mas a gente vai procurar soluções estacionárias, tá bom? Então, digamos que uma determinada partícula ela está sujeita a um determinado potencial V, certo? Tem uma energia que eu vou chamar de E, né? E ela pode estar definida, né? Obviamente, no eixo positivo e eixo negativo. E o que eu quero encontrar é uma solução para a minha função de onda, psi de x de t. A gente vai se restringir aqui ao problema unidimensional, né? Então a solução aqui 1D, tá bom? Para facilitar a análise, né? Perceba que, classicamente falando, isso aqui é um ponto de retorno. Esses aqui são chamados, né? x1, x2, são chamados de, do ponto de vista clássico, né? Pontos de retorno, tá bom? Isso significa que, como é um ponto de retorno, para além desse ponto aí, você não pode encontrar a partícula classicamente falando, tá certo? Só que isso aí do ponto de vista clássico. Por quê? Porque aqui o potencial é maior do que o E. Esse aqui é o E, o potencial aqui é maior do que o E. Aqui também, ó. Então, em princípio, você não encontra a partícula nesses pontos aí, né? Mas na mecânica quântica não funciona assim. Por quê? Porque a gente pode ter soluções para a equação do tipo Schrödinger, né? Inclusive na região proibida, né? Classicamente proibida, nessa região aqui. Em geral, as soluções nessa região aqui, que são classicamente proibidas, né? Elas são soluções que decaem, tá bom? À medida que você se afasta do potencial. São as chamadas soluções, né? Evanescentes. Tá bom? As ondas evanescentes. Solução evanescente, que é um comportamento puramente ondulatório. Isso aí só vai existir, né, para a onda, tá bom? Para a partícula isso não existe, porque a partícula aqui teria, né? O que aconteceria se a energia fosse, o potencial fosse maior do que a energia, né? Você estaria numa situação onde o módulo, né, do momento daria complexo, velocidade complexa, não faz sentido, tá bom? Então a função zero aqui, a velocidade zero e a partícula volta, classicamente falando. Só que quanticamente falando existe essa solução. Como é que fica essa brincadeira aí quando eu faço uma aproximação da solução de Hamilton-Jacobi, né, propondo de tal forma que seja estacionária essa situação, né? Ou seja, eu quero procurar um estado estacionário, né? Então eu vou propor que a minha densidade psi ρ de x de t, né, ela é somente um ρ de x, né? Ou seja, o produto das funções de onda vai me dar uma coisa que é independente do tempo. Então, nesse caso aqui, o dρ de x de t é zero, tá bom? Então, ρ constante no tempo, tá bom? No tempo. Ora, se o ρ é constante no tempo, o divergente de J, a gente já viu, é zero. Pela equação da continuidade. Tá bom? O divergente de J é zero. E a nossa solução? A nossa solução é a solução do tipo densidade, aqui, que agora só depende de x, né? É elevado a S de x de t sobre h cortado. Mas a gente já sabe que quando eu jogo esse tipo de solução, um psi, na equação de Schrödinger, para soluções independentes do tempo, né, a equação de Schrödinger ela é separada. Ela pode ser separada, né? Quando você propõe uma função de onda, uma parte que depende do x e a outra que depende do tempo, a sua solução, né, para o caso estacionário, onde você tem aí conservação da energia, né, você tem uma solução que é o de E de x é elevado a menos de t sobre h cortado. A gente já viu isso daí, tá bom? Com isso, o meu S de x de t ele é até modificado, né? Para suportar esse tipo de solução aqui, ou seja, para eu propor que a minha função de onda
pode ser escrita como uma raiz de ρ e uma exponencial, eu vou ter que propor uma exponencial diferente, ou seja, eu vou ter que extrair do S, tá bom? Eu vou extrair desse S aqui, esse termo aqui que é da minha solução, né, estacionária, ou seja, a minha solução agora, ela vai ser escrita como o quê? Como uma exponencial, né, de IH cortado, WX menos E de T. É de T. Né? Porque aí ganha simplesmente aqui o IH cortado. Percebe aí como é que fica a solução? Ou seja, a solução separável. Então, por exemplo, a solução que eu vou propor aqui, ela é do tipo raiz de ρ exponencial de I sobre H cortado W de X. Ou seja, ainda é uma solução oscilatória aqui dentro, né, dessa região aqui, tá bom? E exponencial de menos E de T sobre H cortado. Essa função W aqui, lá na mecânica clássica, né, onde você escreve as equações de Hamilton, tá bom? É chamado de função característica de Hamilton. Né? Assim como essa daqui é a função principal, o S de T, né, que a gente escreveu aqui, ele é a função principal, essa daqui é a função característica, onde ela depende só de x, tá bom? Então, o W aqui, lá na mecânica clássica, é chamado de função característica de Hamilton. E ela vale para sistemas de conservação de energia, que é semelhante ao que a gente tem aqui, tá bom? Onde a energia é constante. Tudo bem? Então, se o meu S de x de t ele é escrito como W de x menos E de t, como é que fica a minha equação de Hamilton-Jacob? A equação de Hamilton-Jacob é gradiente de S ao quadrado sobre 2m mais potencial definido na região, tá bom? Mais a derivada de S em relação ao tempo. Isso aqui é igual a zero. Isso aqui é a equação de Hamilton-Jacob. Qual é a equação de Hamilton-Jacob agora no caso estacionário, onde você tem esse tipo de equação aqui? Vai ficar assim, ó, como é tudo unidimensional, né? O que eu vou ter que tirar? Vai ficar 1 sobre 2m, né? O módulo da derivada de S, derivada segunda de S em relação a x. Né? Derivada primeira, né? Desculpa. Derivada primeira. Pagar esse 2 aqui, que é o gradiente, né? Só que aí eleva ao quadrado. Mais potencial em relação a x, mais ds dt igual a zero. Tudo bem? Tem aqui essa equação aqui unidimensional. Se o S é W menos ET, né? Então a derivada aqui em relação a x, né? Que aqui vai ser derivada parcial, vai ficar 1 sobre 2m. Como é só essa expressão que depende de x, vai ficar dw dx quadrado mais o potencial, né? E essa aqui em relação ao tempo vai sair 1 menos E, né? Simplesmente menos E, né? Porque não depende do tempo esse W aqui, tá certo? E a derivada em relação ao tempo é menos E, então fica igual a zero. Ou seja, você tem uma situação onde o dw dx, né, quadrado, tá bom? É igual a 2m, passando o E para o outro lado vai ficar E menos v de x. Olha que interessante aqui, né? Você tem uma equaçãozinha que inclusive não é quântica. É uma equação puramente que não tem nenhum H cortado aqui no meio. Porque a equação de Hamilton-Jacob ela não é quântica propriamente dita. Né? Então é uma equação puramente clássica. Né? Inclusive esse termo aqui, se você está identificando bem aí, ó, vai ficar assim, ó, dw. Quem é, por exemplo, né, se você lembrar de energia cinética, né, você propor aqui 1 meio de V2, né, 1 meio de m V2, mais o potencial é igual a energia, você sabe que energia menos o potencial, né, é 2 vezes energia dividido por m, isso aqui vai ser o quê?
v quadrado. Então perceba a semelhança dessa expressão com essa daqui, né? É proporcional à velocidade, pelo menos aparentemente, né? Então, o meu dw, as soluções para dw dx, né? Quais são? Então, o módulo de dw vai ser a raiz de 2m e menos o v de x, tá bom? Com isso, eu tenho soluções de dw dx mais ou menos raiz de 2e menos v de x. Então, vamos guardar aqui essa expressão e vamos analisar essa expressãozinha aí. Se o dw dx é mais ou menos a raiz de 2e menos o potencial, tá bom? Qual vai ser a solução para w? W de x vai ser mais ou menos a integral de 0 até x, por exemplo. A integral em x, né? De raiz de menos potencial, né? Dx. Então, vou colocar um dx só para diferenciar. É a função, né? Obviamente, a antiderivada, né? Você calcula aí a antiderivada da função, tá bom? Então, quem é o w aí? O w, a gente acabou de calcular essa expressão. Com isso, a gente tem uma solução, né, para nossa função de onda. Vamos tentar olhar agora para a equação da... Então, assim, por exemplo, a função de onda, acabou de encontrar a solução. É raiz de ρ de x, tá? Exponencial e mais ou menos, né? IH cortado, a integral em x, tirar esse zero aqui na integral em x, que depende muito de como você fazer a integração. V de x', dx', né? Integral em x, que multiplica o termo da função estacionária, que não contribui para a densidade porque ele se anula. Tudo bem? Então essa seria a solução aqui, né? Fazendo essa aproximação aí. Só que não é uma solução ainda perfeita. Por quê? Porque eu não sei quem é a densidade, né? Falta eu descobrir, essa solução aqui já está finalizada, mas falta eu descobrir quem é a densidade. Como é que eu posso descobrir quem é a densidade? Nesse caso, uma solução para a densidade, nesse caso aí, eu posso recorrer à minha equação de Hamilton-Jacobi. Por quê? Porque na aula passada eu mostrei que, Hamilton-Jacobi não, equação da continuidade. Eu mostrei que a equação da continuidade me dava que o j de x era ρ gradiente de S sobre M, né? Ou seja, é proporcional ao fluxo, né? A variação da fase, né? Ela era idêntica ao fluxo, tá bom? Só que o nosso S de x de t é W de x menos E de t, concorda? Então, o que acontece? O nosso J, que é um vetor, obviamente, é ρ de x sobre M. Gradiente de S. Gradiente de S vai ser simplesmente a derivada de ômega, né, dx, que, como é unidimensional o problema, na direção I. Tudo bem? Então, só que você tem também duas, né, soluções para isso daí, né? Pode ser inclusive mais ou menos, tá certo? Pode ser a solução positiva ou pode ser a negativa, porque eu sei quem é a derivada. A derivada é isso aqui. Então, meu J de x de t, para esse caso aí, é ρ M. Quem é a solução ali? Mais ou menos 2m é menos v de x. Concorda? Tá aí a minha solução. Tá bom? Da equação da continuidade,
O divergente de J é zero. Por quê? Porque a gente está no caso estacionário. Erro dt é zero. Se o divergente de J é zero, isso significa que a derivada em relação a x dessa grandeza aqui, ρ de x sobre m mais ou menos raiz de 2m é menos v de x, significa que essa derivada toda aí é zero. Então, isso significa dizer que ρ sobre m, raiz de 2m é menos v de x, certo? É quanto? Constante. Se a derivada é zero, é uma constante. Então, retirando aí todas as constantes do problema, eu posso dizer que a densidade ela vai ser uma constante, concorda? Uma constante, dividido por raiz de E menos potencial. Lógico que é uma outra constante aqui, não é a mesma constante, porque tem um m que vai embora, a massa é constante, né? Estou propondo que a partícula, a massa dela é constante, né? Digamos que é um m0, constante. Vai ficar outra constante aqui, tá bom? Então eu encontro a solução para a densidade. Só que para a minha função de onda eu não preciso, eu não quero densidade, eu preciso da raiz dela, né? Então a raiz aqui de ρ, né, é outra constante, eu estou tirando a raiz de uma constante, só que é menos v de x a quarta. Tá bom? Então essa aqui seria a solução para a densidade. Tudo bem? Né? Com isso, a nossa função de onda, para a solução final da função de onda no método aqui de WKB, né? Como é conhecido, né? É uma constante ainda até terminar, que vai ser determinado pelas condições de normalização. É menos v de x a quarta, tá bom? Exponencial, mais ou menos IH cortado, a integral em x, né, de raiz de 2m é menos v de x, tudo bem? Vezes a exponencial menos i de t cortado. Então essa solução aqui é a nossa solução conhecida aí como solução, né, WKB. Por que é conhecido de solução WKB? Né? Porque foi proposta aí, né, por quem? Por Wentzel, bom, Kramers, né, Kramers e Brillouin, Leon Brillouin, né? O mesmo lá da zona de Brillouin, né? Então por isso que a solução é chamada de WKB, tá certo? Foi proposta como uma solução semiclássica, né, para resolver os problemas de mecânica quântica, né? Então, dado um determinado potencial, a solução estacionária é essa daí, né? Quais são as condições de validade dessa daí, ou como é que a gente pode interpretar essa solução, né? Solução de densidade aqui, né? Como é que a gente pode tentar entender isso daí? Ó, a gente encontrou que a densidade, né, para a gente entender um pouquinho aqui, era uma constante que dividia a energia menos o potencial a quarta, né? Eu já mostrei para vocês aqui que a velocidade clássica, né, se a gente fosse escrever energia cinética, ela seria o quê? Seria 2 E menos V de x dividido por m. Ou seja, a velocidade clássica é uma constante que multiplica a raiz de E menos V de x. Como aqui está a quarta, né? Se eu levar ao quadrado, eu posso dizer que a densidade na mecânica quântica também é uma constante, raiz de E menos V de x.
Ou seja, está bem coerente o fato de que existe uma analogia muito interessante entre densidade e velocidade, né? Que aqui me diz que a densidade, né, se eu fosse pensar do ponto de vista quântico, seria uma constante dividido pela velocidade clássica, né? Porque também é proporcional a E menos x. Isso aqui faz sentido? Né? Isso aqui está me dizendo que a probabilidade, né, a densidade de probabilidade de encontrar a partícula, ela é inversamente proporcional à velocidade, né? Isso faz sentido, ou seja, quanto maior for a velocidade da partícula, menor é a probabilidade de você encontrar ela naquele ponto do espaço. Quanto menor for a velocidade da partícula, maior é a probabilidade de encontrar ela no ponto do espaço, como se ela estivesse, né, parada, lenta, né? O problema é justamente você dizer que a partícula, tá certo? Ela está parada e definir a partir daí uma densidade, né? Na verdade, o problema é definir densidade para uma partícula, porque a partir do momento que você está num potencial, qualquer numa região do espaço, entre dois pontos de retorno, os pontos de retorno nessa abordagem aqui semiclássica, eles vão ter problema. O que é o ponto de retorno? O ponto de retorno é onde a velocidade aqui clássica é zero. Concorda? Velocidade clássica é zero. Então, nesses pontos de retorno, quanto seria a minha densidade quântica? Tenderia para quanto? Para infinito. Eu teria uma densidade tendendo para infinito. Isso é interessante na mecânica quântica? Claro que não, né? Um estado estacionário, né, a densidade de probabilidade ela tem que ir, inclusive, para zero, né? Isso aqui tem que ir para zero. Como a gente já viu alguns exemplos, quando você resolve um poço infinito, por exemplo, um poço finito, né? Poço finito é bem claro, quando você resolve poço finito, né, exato, poço finito exato, você encontra ondas evanescentes. Quando você resolve qualquer problema de barreira de potencial, você encontra os fenômenos de tunelamento. Então, o ponto de retorno aqui, do ponto de vista de mecânica quântica, não é para ser um problema. Só que nessa abordagem aqui, ele é um problema, ele vai para infinito a densidade. E aí, como é que resolve? Para resolver esse problema aí, a gente precisa entender, né, o seguinte, por exemplo. Isso aqui faz sentido, classicamente, né? Vamos só fazer o seguinte. Se você pensar que uma partícula está confinada numa região do espaço, digamos de 0 a L, né? Vamos pensar clássico, né? Está confinada aqui de 0 a L. E digamos que ela tem um período, né, para ir e para voltar. Então, ela vai e volta, fica indo e voltando aqui nessa região do espaço, né? Digamos que ela faz esse procedimento aí num tempo total. Num tempo total que é t, né? Tudo bem? Quanto que é a probabilidade de você encontrar a partícula aqui nessa região do espaço, nesse ΔX? Como ela passa duas vezes, né, você vai ter uma probabilidade aí que é o tempo ΔT que ela passa nesse momento aqui, né? Mais o tempo que ela passa na volta, né, dividido pelo tempo total do período, vai ser a probabilidade de eu encontrar ela naquele ponto. Concorda? Ora, mas quanto é que é o tempo que ela passa ali? O tempo que ela passa ali vai ser o espaço, ΔX, dividido pela velocidade dela. Concorda? Tanto na ida como na volta. Se as velocidades são iguais, na ida e na volta, está só indo e voltando. Então, a minha probabilidade, ela vai ser duas vezes ΔX dividido por período e o V. Ou seja, se isso aqui é um ΔX e isso aqui é a probabilidade, você pode identificar isso aqui, né, que é esse termo aí, 2 sobre t vezes a velocidade, como sendo uma densidade de probabilidade clássica. Só que essa abordagem aí ela é extremamente problemática, ou seja, é uma constante dividida pela velocidade.
Essa abordagem é extremamente complicada e problemática, porque nesse momento aqui, ó, nesse momento que ela volta, ou seja, que ela está com velocidade zero, a densidade vai para infinito. Bom, vai para infinito. Então, assim, classicamente falando, não existe como você dizer que existe densidade para uma partícula só, porque você vai encontrar uma divergência, né, no próprio oscilador harmônico. A densidade da partícula, se for inversamente proporcional à velocidade, ela vai estourar quando chegar no ponto de retorno, né? Mas na mecânica quântica a gente não vê esse problema, porque a partícula tunela, né? Ou seja, ela tem uma probabilidade não nula, e pode ser até razoável, né, de ser encontrada nessa região aqui do espaço. Então eu preciso de uma solução semiclássica que me dê também essa possibilidade de encontrar a partícula aí numa região, né, posterior, uma região além do ponto de retorno, tá bom? Como é que a gente pode encontrar essa solução? Essa solução ela é trivial, né? Então, na região classicamente proibida, eu vou propor uma outra função, uma outra fase. Eu vou propor que a minha fase, na região classicamente proibida, vai ser I ômega de x menos ET. Aí disse, professor, para que esse I? Não para que esse I aí complexo? Ora, é simples, né? Porque agora o meu psi de x de t, escrito na abordagem WKB, vai ser a raiz de ρ na região classicamente proibida. Tá bom? Ou seja, nessa região aqui, onde o potencial, muito importante aqui, ó, o potencial é maior do que a energia. Tá bom? Mas aí o meu psi vai ser a função agora, né? Perceba que como tem um i aqui, né? Vai ficar só menos ômega de t, h cortado, né? Vezes a exponencial. Né? Que região é essa? Região negativa, né? Região positiva de x. Certo? Por isso que tem uma onda aqui, né, evanescente. Numa região negativa de x, aí você tem outra solução. Quem é? É a positiva. Como você faz nos probleminhas lá de mecânica quântica. Ômega de x de t é menos na região aqui negativa de x. Por quê? Essa solução aqui, ela vai dar conta do decaimento na região positiva do x. E essa solução aqui, ela dá conta do decaimento na região negativa do x, tá bom? E quem é que vai dar conta aqui dentro? Quem vai dar conta aqui dentro é a parte complexa que a gente já resolveu. Ela vai me dar aqui uma onda senoidal, tá certo? Então o método WKB, ele se resume basicamente em você resolver o problema como a gente já resolveu, né, na região aqui onde o potencial é menor do que a energia, e encontrar a solução nessas duas regiões. Quando eu proponho isso daqui, dentro do método WKB, como é que fica aqui o nosso d ômega? Ó, aquele termo lá da equação de Hamilton-Jacob, né, que é esse termo aqui, ele vai ficar assim, esse aqui é o gradiente sobre 2m, aí vai ficar 1 sobre 2m, a derivada de s em relação a x ao quadrado, só que agora o nosso s ele tem uma parte complexa, né? Então vai ficar 1 sobre 2m i, ou mais ou menos i, depende se você está com a onda do lado positivo ou do lado negativo. Vai ficar mais ou menos i, vou colocar aqui mais ou menos i, né? d ômega dx. Isso aqui vai ficar ao quadrado. Então a gente vai ter o quê? Menos 1 sobre 2m, tá certo? d ômega dx quadrado. Quando a gente joga agora na equação de Hamilton-Jacob, vai ficar assim, ó, menos
d ômega dt, esse rapaz aqui, quadrado, mais o potencial, menos a energia. Continua sendo a derivada do S, é a própria energia. Né? Então, a derivada do S, independente de você escrever o ômega daquele jeito, continua sendo o negativo da energia. Isso aqui vai dar igual a zero. Né? Ou seja, o nosso d ômega de x dx, né? Vai ser mais ou menos, se você ajeitar aqui agora, raiz de 2m v de x menos e. Então, a única diferença é que inverte aqui o v de x menos e. Consequentemente, a densidade também vai ser o quê? Vai ser uma constante. V de x menos e a quarta. Então, na região classicamente proibida, a gente tem agora outra solução diferente. Não tão diferente assim, mas solução evanescente. Proibida, né? Qual a solução que a gente vai ter? Um psi de x de t, que vai ser constante. E aqui vai ficar v de x menos e elevado ao quarto. Tá bom? Uma exponencial agora real, mais ou menos 1 sobre h cortado, não tem mais o i aqui. A integral de x, raiz de 2m, v de x menos e, é uma exponencial real, tá certo? Se for do lado positivo, é a exponencial negativa que você vai pegar. Se for do lado negativo de x, é a exponencial positiva, para que as duas funções sejam evanescentes. Semelhante aos problemas que você resolve lá nos cursos mais básicos de quântica, né? Quando você resolve barreira, quando você resolve poço finito, né? Por aí vai. Você pega a exponencial positiva de um lado e a negativa do outro, certo? Multiplicar pelo termo estacionário. Isso aqui seria a outra solução, né? Na região classicamente proibida. Tá certo? Aí, se você lembrar, como é que a gente faz lá em mecânica, lá em quântica 1 mais básica, né? Digamos na graduação, né? Você faz a conexão das duas funções, né? Você aplica condições de contorno nas regiões de fronteira, né? Aqui a gente vai ter um problema. No método WKB, você tem aqui o potencial, por exemplo. Você tem energia. Né? De um lado, você tem a solução que se comporta bem aqui, que é a exponencial senoidal, a parte real aqui, tudo bem, oscila. Né? Pode oscilar, né? Depende de quanto número de ondas você está pegando. Né? De quão mais alto de energia você está. Só que aqui vai ter que ter uma onda evanescente. Né? Então, a função de onda vai vir até aqui. E aqui ela tem que cair. Né? Então, ela vai vir até aqui e aqui cai também. Nessas regiões aqui, são as regiões de ponto de retorno, eu continuo tendo problema na minha solução de WKB. Por quê? Porque nessas regiões aqui, V de x menos E é zero. Tá bom? Nos pontos de retorno. É zero. Né? Que é quando a energia é igual ao potencial. E aí a minha solução, tanto essa daqui como a outra lá, porque a outra também, ó, perceba que ela era proporcional. Né? A densidade lá, ó, é proporcional a 1 E menos V de x. Um quarto. Então, tanto a função dentro, né, como a função fora, a densidade explode. A densidade é um ponto de retorno. Então, aqui vai ficar V de x menos E a quarta. Então, você tem um problema. Como é que você resolve isso daí se isso aqui vai para infinito? Como é que é a proposta aqui de resolver essa equação? A gente não vai entrar em detalhes muito de como que se resolve, porque o que importa é a ideia, né, primeiro, e depois vira um problema aí puramente de matemática, puramente de métodos, digamos assim. Né? Que é propor o seguinte: o potencial nessa região aí, ele tem um comportamento, você está com a energia aqui, né, nessa situação, digamos que isso aqui seja um ponto de retorno.
E aí digamos que o potencial tem outros comportamentos, né? Comportamento aqui estranho, tá bom? O que o método WKB aqui faz para consertar esse problema aqui do ponto de retorno, né? Ele propõe que o potencial nessa região aqui, ele é linear. Você propõe que o potencial aqui, né, no ponto de retorno, você faz com que o potencial V de x seja uma função linear, ou seja um V de zero mais uma constante vezes x menos um ponto de retorno aqui, que é x de retorno. Você propõe um potencial linear. Como é que se lineariza uma coisa que é curva, né? Que provavelmente é curva, né? Você faz basicamente a derivada, a expansão inteira. Então você faz assim o v de x de r, que é o v de zero aqui, mais a derivada do potencial naquele ponto, x menos xr. Então se aproxima dessa forma aí, né? Potencial linear. Quem quiser mais detalhes aí de como é que faz e resolve esses problemas aí para várias situações aí, de situação geral, né? Tem no livro do Griffiths, né? Se eu não me engano é o capítulo 8 do livro do Griffiths. A gente pode entrar em detalhes aí futuramente, né? Mas eu não vou aqui, que a gente vai andar um pouquinho aqui para frente no livro do Sakurai, né? Para a gente passar já para outro assunto extremamente interessante, né? Mas assim, quem quiser mais detalhes aí dessa abordagem de potencial linear, de fazer uma aproximação e tentar juntar essa solução aqui com a solução anterior, né, aquela que a gente descobriu anteriormente, tá bom? Quem quiser mais detalhes, que é essa solução aqui, ó, solução na região, essa solução aqui, que é a solução que oscila na região onde a energia é maior do que o potencial, tanto é que aqui a energia é menos o potencial. E a solução evanescente, que é essa daqui, onde você tem potencial menos energia e não oscila, tá bom? Ela cai ou então ela cresce, dependendo se você está no lado positivo ou negativo. No meio aqui, as fórmulas de conexão vão cair, como isso aqui é um potencial linear, isso aqui vai cair nas chamadas funções de Eyre. Funções de Eyre, que é uma solução exata, né? Ou Eyre, né? Função de Eyre, conheço como Eyre, né? Que é uma solução exata, né? Então você tem o AI de x e o BI de x. É a solução exata para o potencial linear, tá bom? E aí, através dessas soluções aqui e das condições de contorno aqui, você encontra até umas condições interessantes sobre a energia, né? Umas questões de quantização, tá bom? A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas está lá no capítulo 8 do Griffiths, né? Posteriormente, talvez, em outra situação, em outro contexto, né? Um contexto de métodos, né? Ou um contexto mais básico de quântica 1, talvez, né? A gente pode trabalhar isso daí, tá bom? Mas, basicamente, é resolver uma equação diferencial do tipo Schrödinger, né? Que é com potencial linear, né? Vai cair aí em soluções que são conhecidas como as funções de Eyre, né? Depois que você aplicar aqui as condições de contorno, você encontra umas condições de quantização, né, sobre o momento da partícula aqui dentro, tá bom? Então essa conversa aí fica para um próximo futuro aí, né? Talvez a gente pode fazer isso em outro contexto, tá bom? Aqui a gente vai avançar um pouquinho. Na próxima aula a gente já vai entrar com a ideia de propagador e nas integrais de caminho de Feynman, que são uma abordagem extremamente interessante para também compreender aí a dinâmica quântica, tá bom? Então é isso.